E vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esther, capítulo 6. Nós vamos ler do 1 até ao 11. E o título dessa mensagem é: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? O que fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre honra e também um pouquinho sobre injustiça. Muitos de nós sofremos injustiças e nós não sabemos nem o que fazer, né? Algumas pessoas até dizem assim: não pode levar o caso para a justiça, não pode dar queixa de ninguém, não pode, e às vezes a gente fica no cantinho chorando, sofrendo sozinha. Então o que Deus faz? O que Deus faz diante de uma injustiça? Quem acredita que o nosso Deus é Deus de justiça, levanta a mão e dá glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Versículo 3. Versículo 2, né? Vamos para o 2, né? E achou-se escrito, olha que coisa linda, que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa alguma se lhe fez. Demora, né, a passar? Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei, presta atenção na história, que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele já tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Estamos diante de um narcisista, né? Continuando. Assim disse Amã ao rei para o homem de cuja honra o rei se agrada: tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei. Meu Deus, que homem horrível! E vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste, o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste, o cavalo, vestiu a Mardoqueu humilhação, vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregoando, dizendo diante de Mardoqueu: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Quem já conhecia essa história, diga glória a Deus. Que Deus para cuidar de nós, não é verdade? Antes de eu entrar na mensagem, Herodes
Pilatos, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, eles acreditavam mesmo que Jesus queria fazer um reino para ele aqui na terra. E eu gosto do que Jesus diz, está lá em João capítulo 18. Jesus diz o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas como o meu reino não é desse mundo, ninguém vai me livrar da minha caminhada. O Jesus que cuidava dos seus no passado, o Deus que cuidava dos seus no Velho Testamento, defendendo, ajudando, abrindo o caminho, livrando-os das injustiças, é o mesmo Deus que continua cuidando de nós. Então, se há entre nós alguém aqui nessa noite que está sofrendo alguma injustiça, que está sofrendo alguma perseguição, que está sofrendo alguma calúnia, eu quero dizer para você que o Deus que você serve, Ele não está dormindo, e a justiça vai ser feita para a glória do nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Então o que está acontecendo aqui? Esse capítulo começa dizendo que naquela noite o rei não conseguiu dormir. E se eu disser para você que foi Deus que tirou o sono do rei para reparar uma injustiça que ele praticou há alguns anos lá atrás? E se eu disser para você que o que aconteceu de ruim na sua vida há alguns anos, o céu não esqueceu e vai trazer à tona na hora certa para poder honrar os seus ungidos? Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Não vai passar batido. Abre essa boca linda e diga comigo: meu Deus não vai deixar passar batido. Diga. Mas o que aconteceu para o rei querer honrar alguém? Todo mundo sabe, todo mundo que já leu a Bíblia sabe que 2 dos camareiros do rei Assuero, rei da Pérsia, estavam tramando matar o rei. E esse homem, o judeu Mardoqueu, ele descobriu essa conspiração, contou para a sobrinha dele, a prima dele. A prima dele, Esté, contou para o rei. Essa conspiração, ela foi averiguada, foi constatada. Aqueles que estavam arquitetando contra o rei foram mortos, foram enforcados. E o que aconteceu? Essa honra, essa denúncia, não houve reconhecimento para Mardoqueu. E o que aconteceu é que a história foi parar no livro dos efeitos memoráveis, ou seja, no livro das crônicas, e Mardoqueu não teve nenhuma honra. No passado, os reis tinham o costume de honrar, de reconhecer, de fazer honras, de ser grato àqueles que fizessem alguma coisa por eles. Mas Mardoqueu não foi recompensado. O que ele fez parece que ficou esquecido. E conta a história que talvez um outro tenha sido honrado no lugar dele. Um tal de Amã, um amalequita, inimigo do povo de Deus. Agora a gente dá uma paradinha aqui, só para pensar. Ser injustiçado, ser esquecido, um ato que você praticou e que ninguém deu a menor importância,
Geralmente a gente sai aborrecido, triste, gera mágoa, gera ressentimento, né? Se for numa igreja, a pessoa quer sair da igreja. Se for na família, a gente não quer mais papo com a família. Mas o que aconteceu aqui é que Mardoqueu, ele não fez nada de bom querendo recompensa. Ele voltou para a porta do rei e viveu naturalmente, porque um homem e uma mulher de Deus não vive para ter recompensa. Quem tem o caráter de Cristo vai sempre fazer o bem, com recompensa ou sem recompensa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. No meio do povo de Deus não tem vingança, no meio de Deus não tem revídio, não. A gente vive fazendo o bem. E olha só o que Paulo disse: não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Aí lá em Efésios ele diz: a quem honra, honra. Então segura na mão desse irmão e dá uma sacudida nele e fala assim: se a honra não veio ainda, continua semeando bem, continua fazendo bem até para quem não merece, porque a lei da semeadura é um princípio de Deus e é irrevogável. Quem plantou bem vai colher o bem, quem plantou o bem vai colher o bem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem muita gente que diz: ah, não me consideraram, então me aguarde na esquina, eu pego ele. Porque vingança é um prato que se come frio. Crente não fala isso não. Não, crente não fala isso não, né? E crente também não vive atrás de recompensa. Mas deixa eu te falar uma coisa: quem foi recompensado foi um homem mau. Você conhece alguém que é mau e que está na crista da onda? Vocês conhecem alguém que é invejoso, mentiroso, corrupto, que está por cima? Vocês conhecem? Gente, o que mais tem acontecido é a injustiça, é a maldade, é a mentira. Eu ouvi até uma pessoa dizer que uma mentira falada muitas vezes, ela é considerada verdade. Nós estamos vivendo num mundo de injustiça, mas quem acredita que o Deus da justiça ainda está cuidando deste Brasil? Levanta a mão e dá glória a Deus.